E aí, pessoal, o assunto é Denis Abraão e todas as informações colocadas hoje. E um esclarecimento e desmentido sobre Douglas Costa. Nós vamos falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas antes, fique com a Mais Ágil. Você que está precisando viajar, comprar alguma coisa, não deixe o FGTS lá parado. O governo autoriza o saque, portanto, o pessoal da Mais Ágil resolve para você. Entre agora na descrição do vídeo, fale com a Mais Ágil e não deixe o FGTS lá parado. Você pode sacar neste momento. Gente, durante o dia hoje a discussão foi toda em cima de uma frase no Correio do Povo, em que Denis Abraão teria dito sobre a permanência de Douglas Costa. Mas, na verdade, pelo que falou Denis Abraão, foi um erro de jogador. Exatamente ali saiu Douglas Costa e, na verdade, era Diego Souza. Isso mesmo. Acontece, essas coisas acontecem. E a gente tem que posicionar, primeiro pedir desculpa pelas críticas a Denis Abraão, essa é a primeira parte, e a partir daí começar a avaliar todas as suas informações, mas a primeira, antes de qualquer coisa, é pedir desculpas a Denis Abraão, porque a crítica foi feita em cima de uma relação, ou a informação foi dada em cima de uma relação que não procedia, porque a análise dele era em cima de Diego Souza, que ele disse que conversou de fato e que acha Diego Souza, e fez também uma meia-culpa sobre o erro cometido por ele, no sentido de avaliação sobre Diego Souza. Segundo Denis Abraão, Diego Souza é um jogador comprometido, um jogador que ele imaginou que não quisesse mais, se mostrou fã do jogador e disse que refez o erro ao refazer a contratação ou a renovação de contrato. Contou ali alguns bastidores, que ligou para o Diego Souza, que o Diego Souza não atendeu, depois falou que estava jogando futevôlei, e ele ficou com a sensação de que tinham dito que o Diego não queria mais, mas mudou isso e refez essa relação. E em cima disso a gente precisa posicionar que todo o entendimento de permanência que caberia à questão do comprometimento dele com o Douglas Costa, na verdade, se referia a Diego Souza. E essa é a questão, porque no que diz respeito a Douglas Costa, Denis Abraão lavou as mãos. Disse esse assunto é assunto para o presidente do Grêmio. Segundo, e as palavras são de Denis Abraão, o assunto Douglas Costa é exclusivo do presidente. Disse que não está participando de nenhuma renegociação salarial, que se preocupa única e tão somente com a montagem do grupo do departamento de futebol, com o grupo de futebol profissional, e em cima disso vai fortalecendo esses elos dentro do vestiário para que o Grêmio tenha uma solução melhor do que teve até aqui. Disse também que as indicações das contratações dão conta de passar por uma equipe, não são indicações diretas do Wagner Mancini, o que me surpreendeu, porque alguns jogadores trabalharam com o Mancini, mas segundo o Denis Abraão, não são do Mancini as indicações. Colocou o CDD, disse que foram nomes pensados por todos no futebol e tirou a responsabilidade do Mancini em relação aos nomes que já chegaram. Falou em mais jogadores, o Grêmio vai buscar mais jogadores e em cima disso pretende trabalhar de maneira muito forte o time que ele acredita que vai dar o resultado já desde o início, desde o Campeonato Gaúcho, acredita nas categorias de base, enfim, deu muitas informações, descartou o nome do Sorriso, dizendo que não tem negociação mais envolvido, mas na linha do que falou também o presidente Romildo, que descartou, mas deixou em cima do muro e tal, mas o Denis foi mais firme, mais forte. Achei um pouco sentido com algumas críticas, um pouco reativo, algo que o Denis não era, né? O Denis no início era muito mais aberto às questões das críticas, às perguntas, hoje achei um pouco mais reativo, um pouco mais preocupado com a repercussão, fez questão de ler o que disse para Ailton Momba aqui com relação
a questão envolvendo o Douglas Costa, fez questão de tirar o Douglas Costa das costas dele, o que neste momento me parece importante, diminuir um pouco o seu tamanho com relação ao protagonismo que a gente tem visto ele tomar e a partir daí tentar alguma coisa mais coesa. O que a gente pode definir a partir deste desmentido é exatamente o contraponto a tudo que foi dito hoje. Douglas, de fato, não está dentro do escopo do trabalho, não está. Quando ele tira do departamento de futebol a responsabilidade, algo que ele impõe a Diego Souza, ele claramente coloca, ó, já estamos em outra esfera fora do futebol. Quando tu fala isso, tu define o assunto. Tu define o assunto e tu diz, olha, é por outro lado que as coisas vão ser determinadas. É a partir de outro lado que as coisas vão ser determinadas. É a partir de um trabalho de administração para o futebol, para depois, dentro do vestiário, se ver se vai sair algo ou não. Fica evidente essa mudança e da mesma maneira que vale a análise com relação ao que teria dito em cima dele, vale quando tu desmente. É exatamente o outro ponto. Sai da seara do futebol, entra na seara da administração, das finanças, o que indica aquela primeira frase. O presidente vai tentar conduzir o negócio Douglas Costa, conduzido o negócio Douglas Costa, bom, aí o departamento de futebol vai ou não utilizá-lo. Hoje, Douglas Costa não me parece ser um jogador que o departamento de futebol conta. Não me parece. Exatamente pela frase que o assunto é exclusivamente do presidente. O Grêmio está tentando descascar esse problema. O Grêmio está tentando resolver esse problema para depois saber se vai ou não utilizar o Douglas Costa. De fato, volta ao status presidencial e o status presidencial é de uma linha mais crítica, mais firme, mais forte, para a partir daí a gente poder entender se Douglas Costa vai ou não fazer parte. Hoje, essa é a realidade. Essa é a realidade. A análise de um Grêmio dividido com relação a Douglas Costa está exatamente em cima da mesa do presidente do clube. O presidente do clube é quem vai determinar, é quem vai montar, e daí a gente vai tentar notar se isso vai se resolver ou não. O que parece importante da gente determinar é que quando se tem um trabalho mais conjunto, mais coeso, a chance de não dar problema é maior e me parece que o protagonismo do presidente é a melhor coisa que pode ser feita para este momento de Douglas Costa. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.